Fundos imobiliários, o tipo de investimento que pode aí ser uma boa alternativa aos que querem investir em imóveis, mas ainda não tem aquela bolada de dinheiro, né, pra estar indo lá e comprando um sozinho. Era muito comum antigamente, na verdade, até hoje em dia, né, as pessoas comprarem imóveis para botar para alugar, para aí sim ter uma forma de renda passiva ali todo mês. Meu pai é um que adora essa ideia, né, ele gosta de investir dessa forma, mas com os fundos imobiliários, esse esquema de se fazer renda passiva através de imóveis ficou muito mais prático, seguro, acessível. Então no vídeo de hoje eu vou te apresentar 5 fatos sobre esse tipo de investimento que faz você muito bem ter em carteira para ter aí uma fonte de renda passiva nela. Bora lá! Oi, gente! Esse é o segundo vídeo que sai aqui no canal, aqui no Pé de Meia, onde eu trago fatos sobre algum tipo de investimento para vocês estarem cada vez mais familiarizados com eles. Dessa vez nós vamos falar dos fundos imobiliários, ou então FIIs. Já tem vídeo aqui com 5 fatos sobre as ações e eu quero saber agora qual pode ser o próximo. Deixem aqui nos comentários, eu vou adorar saber e trazer mais vídeos aí com 5 fatos sobre algum investimento. Estou fazendo isso aqui porque eu sei que muitos de vocês que acompanham o Pé de Meia, né, estão começando a investir por agora. Então, eu achei que seria legal, seria prático, né, trazer aqui 5 fatos que todo mundo precisa saber sobre cada investimento para todo mundo entrar nesse mundo, entrar nesse universo sabendo o que está fazendo. Esses 5 fatos sobre os fundos, assim como os fatos sobre as ações do vídeo passado, eu tirei de um e-book que a Levante fez só sobre fundos imobiliários. Esse e-book de hoje, na verdade, é um guia assim, completíssimo, com tudo que você precisa saber sobre os fundos imobiliários. Então eu vou deixar o link para vocês baixarem ele de forma totalmente gratuita aqui na descrição, tá? É de graça, gente, então não deixem de baixar. Agora vamos aos fatos. Na verdade, antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Isso é mega importante para mim, para o Pé de Meia crescer. Enfim, vamos aos fatos, né? Primeiro fato sobre os fundos imobiliários é que eles têm um investimento mínimo muito baixo. Muita gente acha que para investir, né, precisa de muito dinheiro. E investir em imóveis, mais dinheiro ainda, né? Mas isso é um mito, gente. Quando se trata de investir em imóveis, se você não quiser de fato, né, tá comprando um imóvel físico ali com toda aquela burocracia que a gente já sabe, e sim através de fundos imobiliários, o investimento é bem baixo. Com menos de R$100 aí hoje já é possível comprar cotas aí de um fundo imobiliário, dá pra acreditar? E aí, gente, deixa eu explicar como funciona essa história aí de cotas. Lembra que eu falei no vídeo dos 5 fatos sobre as ações que quando você compra uma ação, você está comprando ali um pedacinho, uma partezinha de uma empresa e virando sócio dela? Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está comprando ali um pedacinho de um imóvel real que existe. E aí, dependendo do fundo, né, você pode estar, na verdade, comprando ali um pedacinho de vários imóveis ao mesmo tempo, né? Mas eu já vou falar melhor sobre isso, né? Melhor sobre tipos de imóveis, tipos de fundos. Mas o fato é, se você optar por investir em um imóvel físico, você precisaria de muito mais dinheiro do que R$100, né? Sem contar ali os custos que um imóvel físico traz de brinde. E investindo em imóveis através de um fundo imobiliário não é super acessível. Com pouco dinheiro você já pode começar a investir nesse setor. Segundo fato, investindo em fundos imobiliários você pode lucrar através de dividendos mensais isentos de imposto de renda e também através daí da valorização do ativo. O funcionamento aqui, gente, é igual ao das ações, tá? O preço do fundo, sendo ele um bom fundo, né, pode aumentar aí com o passar do tempo por causa da valorização dele, né, no mercado aí. Então a gente pode lucrar vendendo esse ativo por um preço maior do que a gente pagou, né, lá num tempo anterior. Mas o mais legal dos fundos, né, imobiliários é que eles são ótimos como fonte de renda passiva. Isso porque os dividendos dos fundos, primeiro, são pagos com uma frequência muito mais alta, né? E além disso, eles são isentos de imposto de renda. Olha que beleza. Obrigada. Esse dividendo aí que os fundos pagam são uma espécie de aluguel pagos pelos inquilinos desses imóveis, né, do fundo. E como os inquilinos geralmente são empresas, né, os contratos de locação variam aí de 3 a 10 anos, são bem grandes.
bem superiores aos contratos residenciais, né? O que faz com que essa renda passiva seja aí um pouco mais estável. E aí esses dividendos, além de tudo, né, também são isentos de imposto de renda. Eu, assim, não indico vocês procurarem investir só em investimentos que sejam aí isentos de imposto de renda, porque tirando os fundos imobiliários, gente, sendo bem sinceros, investimentos isentos, eles nem são tão bons, tá? Nem compensam tanto. Mas essa é uma vantagem boa aí dos fundos imobiliários, que já que no longo prazo, né, pode fazer bastante diferença essa isenção. Terceiro fato, a liquidez dos fundos imobiliários é super alta se a gente comparar com a liquidez de imóveis físicos. Quando a gente decide vender um apartamento, gente, fala sério, isso pode demorar anos. Com fundos imobiliários, não. No mesmo dia, às vezes você pode estar realizando ali o lucro com a venda de um imóvel. E, gente, mesmo que demore, né, o demorado é papo aí, sei lá, de uma semana, sendo muito, assim, mas muito dramática. Bem diferente de um imóvel físico, né, que pra virar caixa, pra virar dinheiro em conta, é um rolê dos grandes. Quarto fato, existem vários tipos de fundos imobiliários. Isso é óbvio, né, gente? Existem vários tipos de imóveis, então acaba que existem também vários tipos de fundos imobiliários. E aí, eles são divididos de várias formas, né, por várias categorias. Dá para dividir os fundos de acordo com os seus objetivos. Aí tem os fundos, né, que são focados em desenvolvimento para renda, tem os fundos focados em desenvolvimento para venda. Tem vários, tá? No e-book da Levante tem todos eles descritinhos, detalhe por detalhe de cada um. Eles também podem ser divididos entre fundos de gestão ativa ou então passiva, mas o que eu quero chegar aqui, o que eu quero falar aqui mesmo, é que eles também podem ser divididos, né, separados por segmentos. E aí, nesse caso, os fundos podem ser divididos em fundos de tijolo ou então fundos de papel. Os fundos de tijolo, que são a maioria aí no mercado, investem em imóveis físicos, investem diretamente em imóveis tanto que estão em construção, né, como em imóveis já construídos. E aí são exemplos de imóveis, né, que compõem um fundo de tijolo: shopping, lajes corporativas, galpões de logística, universidades. E os fundos de papel investem em ativos financeiros lastreados no setor imobiliário. E aí os mais famosos são os fundos de recebíveis, que investem aí em títulos de renda fixa, né, títulos financeiros do setor imobiliário, como por exemplo LCI, CRI. Mas, gente, o que eu quero deixar aqui muito claro, que eu quero ressaltar com esse quarto fato, é que dependendo do cenário e também dependendo do seu objetivo ao investir em fundos imobiliários, vai variar o tipo de fundo que seria legal você comprar e ter em carteira. Então, atentem-se a isso, ok? E além disso, também eu acho que vale deixar bem claro aqui que é válido entender os tipos de fundos imobiliários que existem para você estar botando em carteira aqueles que vão te beneficiar, mas também botando aqueles no plural que vão fazer uma diversificação inteligente na sua carteira. Quinto e último fato: volatilidade e risco vão existir. Seguinte, gente, os fundos imobiliários são investimentos de renda variável, né? Então, por isso, eles estão suscetíveis às consequências desse tipo de investimento. Então, volatilidade e risco, né, de investimentos em renda variável são coisas que fazem os fundos imobiliários, né, terem aí as suas ressalvas. Tem investidor que não aguenta, mas a volatilidade, por exemplo, né, é uma desvantagem dos fundos, porque é o que faz os preços ali das cotas, né, variarem para cima, mas para baixo também. E aí, se você quiser vender elas e elas estiverem ali variado para baixo, já sabe o que vai acontecer, né? Mas acaba que os imóveis físicos também sofrem com as oscilações de preço do mercado. A única diferença é que você não vê, porque você não fica ali ligando toda hora pro seu corretor, enchendo o saco dele, né, para saber quanto tá valendo o seu imóvel. Então, assim, dá no mesmo. Agora, sobre os riscos, existem 3 tipos de riscos, né, que a gente tem que entender que existem quando a gente investe em fundos imobiliários, né, igual às ações. Existe o risco de mercado, de liquidez e também de crédito. O risco de mercado é o risco que se corre por estar sujeito a uma série de situações externas ao ativo, tipo crise econômica,
crises do governo, tendências de consumo que podem mudar. Já o risco de liquidez é um risco de não ter ninguém ali do outro lado querendo comprar o seu fundo na hora que você quiser vender ele, já que a gente está falando, né, de bolsa de valores, esse risco existe. E o risco de crédito está mais ligado aí aos fundos de papel, né, já que aí você vai estar investindo em títulos de dívida. Mas, gente, apesar disso tudo, sabendo escolher bons fundos, esses riscos aí caem pela metade. Então, atenção para onde vocês colocam o dinheiro de vocês. E esses foram os 5 fatos que eu acho que todo mundo tem que investir em fundos sabendo. E eu queria muito pedir para vocês deixarem aqui nos comentários outros tipos de investimentos pra gente continuar aqui com essa série de vídeos onde eu cito alguns fatos que são assim indispensáveis, que todo mundo precisa saber sobre o investimento em questão. Lembrando que tudo sobre fundos imobiliários vocês podem saber através do e-book que a Levante fez e eu deixei aqui na descrição para vocês baixarem de forma totalmente gratuita, tá? Agora eu vou ficando por aqui, por favor, não esqueçam do meu like. Um beijo bem rico em cada um de vocês e até a próxima. Tchau!